eu sou o pastor Edson Reis, quero convidá-lo a nos acompanhar nas redes sociais. Elas já estão aparecendo aí. Quero também convidar você a assistir sermões maravilhosos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus pregada com muita responsabilidade. A partir de agora, no nosso canal Pela Bíblia. Vamos deixar para você sempre uma mensagem edificante, onde você vai edificar a sua fé e também compartilhar com outros as maravilhas da Palavra de Deus. Assista conosco agora mais um tema para a edificação da sua vida. Um bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós temos aqui agora a considerar Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu espero que essa palavra ela toque o seu coração e possa modificar a sua vida no dia de hoje. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus e com toda a sua família dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Cornélio era um centurião, ele dirigia uma centúria, né? Normalmente o pessoal diz que uma centúria era um grupo de 100 soldados, não necessariamente. Era um grupo básico de soldados, né, que agiam em favor da ordem onde Roma estava. E Cornélio, ele era um centurião, ele governava essa centúria. Mas a Bíblia passa a destacar aqui algumas qualidades de Cornélio. Disse que ele era um homem piedoso, né? E também era um homem temente a Deus com toda a sua família. Note que coisa interessante. Embora Cornélio fosse uma pessoa que servisse ao exército romano, Cornélio ele era um homem piedoso, juntamente com toda a sua família. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso aqui tem um significado muito grande. A Bíblia, quando ela trata de um determinado assunto, ela não fala simplesmente por falar. Ela fala porque existe um motivo. E esse motivo que ela traz para nós aqui no caso de Cornélio é muito interessante. Esse evento ele está se dando poucos anos após a morte de Jesus Cristo, aproximadamente entre 3 e 4 anos. E lembrem-se de que aquelas pessoas que estiveram participando na crucificação de Jesus também eram romanos. Os romanos estavam ali naquele momento da crucificação. Muito embora os judeus pedissem a morte de Cristo, eles não tinham poder para execução. O único que poderia executar era o representante oficial de Roma. Agora é interessante aqui que esse homem, ele conhecia toda essa história. Ele já habitava em Cesareia. Ele era de uma família proeminente da Itália. Mas, ao mesmo tempo, diz a Bíblia que ele era piedoso e temente a Deus. Vamos ver o que resulta uma pessoa ser piedosa e temente a Deus. Qual é o resultado que uma pessoa piedosa e temente a Deus pode alcançar? Versículo 3. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava nele e dizia: Cornélio, Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Veja que interessante. Você que acha, né, que Deus ele não olha aquilo que você faz, então você está enganado. Nós não somos salvos pelas obras, presta atenção. Como sempre eu tenho dito, por esta graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé, não vem por obras para que ninguém se glorie. Só que tem uma coisa, irmãos, Deus atrai pessoas com disposição boa de coração. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o atraia. E o Pai atrai pessoas de disposição boa de coração. O Pai não atrai gente ruim. O Pai atrai gente que tem amor. O Pai atrai gente que
procura usar a sua vida, os seus talentos, também em prol do próximo. Veja que o anjo diz para Cornélio que as orações e as esmolas de Cornélio chegaram até o céu. Que coisa importante quando nós raciocinamos nisso. Cornélio, embora fosse um homem de autoridade, Cornélio, ele não se baseava nessa autoridade, ele se baseava nas orações e se baseava também nas esmolas. Ou seja, eram duas práticas importantes no judaísmo. Quando você pega Mateus capítulo 6, você percebe que Jesus ele faz ali naquela parte do Sermão do Monte a questão da oração e das esmolas. Então note que Deus ele considera importante isso. Nós vivemos hoje em um tempo muito distante de Cornélio. Mas eu quero dizer uma coisa interessante para você, que Deus ele ainda continua se importando com as orações e ele ainda continua se importando com a esmola. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você passar no farol e você vê que tem alguém pedindo esmola, irmão, dá uma esmola para a pessoa. Deus colocou aquela pessoa no seu caminho, não foi à toa. Às vezes tem irmãos que têm um coração muito duro. Não tem coragem de sacar uma nota de R$ 2 e dar de esmola. Às vezes não tem coragem de pegar uma moeda e dar de esmola. Eu não consigo entender aonde você quer chegar com essa dureza de coração, sem se compadecer daquele que você está vendo que está necessitado. Eu não consigo entender. Porque não adianta você dizer que é crente, não adianta você dizer que é cristão, se você não se importa com o próximo. Veja que, diferentemente de Cornélio, Cornélio orava e Cornélio fazia alguma coisa. Cornélio não era igual aos crentes de hoje, sabe? Que entram para dentro de casa e para eles está tudo bem. Se a pessoa chegar pedindo um prato de comida, o crente não tem coragem de ir lá dar uma esquentada. Não, irmãos. Ser cristão, conforme eu já ensinei em várias pregações e vou continuar insistindo nessa fala, ser cristão significa você sentir a dor do outro. Isso é ser cristão. Ser cristão não é você estar todo dia na igreja. Eu, por exemplo, já faz um tempão que eu não vou no prédio da igreja, mas eu continuo cristão a mesma coisa. Continuo praticando o cristianismo do mesmo jeito. Estou tranquilo em relação a isso. Ser cristão é isso, irmãos. Ser cristão não é você achar que você simplesmente adora a Deus. Lembre-se do que Jesus Cristo ensinou, que é uma coisa que Cornélio tinha aprendido. Ser cristão significa olhar ao próximo. Olha a palavra de Jesus. Senhor, o que farei para ser salvo? Observa os mandamentos. Vai, vende tudo que tem e dá para o próximo, tal, não sei o quê. Senhor, quais são os 2 maiores mandamentos? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Presta atenção. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. O segundo é semelhante a este. Ué, o segundo é semelhante a este? Amarás ao próximo como a ti mesmo. E aí João diz assim, se você vê o seu irmão passando dificuldade e você fala que vai orar por ele, você não abre o seu coração para ajudá-lo? Que tipo de cristianismo você está praticando? Estou parafraseando o que João disse. Então, irmão, ser cristão, ele vai muito além disso daí. Ser cristão significa o seguinte, significa se você sabe que o seu irmão tem uma necessidade, não se faça de João sem braço. Puxa vida, o irmão comentou comigo esse assunto, né? Eu acompanho a situação do irmão, né? Será que ele está precisando de alguma coisa? Será que eu posso ajudar? É isso que é ser cristão, irmão. Isso é mais importante para Deus do que você ficar fazendo um monte de ofícios religiosos.
Ser cristão significa você sentir a dor de barriga do outro. Não adianta você pegar e falar, ai, que bom, tá tudo certo, que legal, vá em paz, mantenha-se bem aquecido. Não, isso não é ser cristão. Isso é ser hipócrita. Entendeu? Se você sabe que a pessoa está passando dificuldade, você precisa ter a responsabilidade de ajudar. Essa semana, eu achei interessante, uma irmã, ela mandou uma mensagem para mim dizendo que estava muito triste, porque o esposo dela teve um infarto fulminante lá no Rio de Janeiro. Né? E aí ela falou comigo, estava muito triste, muito chorosa. Irmãos, eu comentei com ela o seguinte, falei, irmã, primeira coisa, eu lamento muito o que aconteceu com a irmã, lamento muito, apesar de a gente estar tão longe, eu não conhecia pessoalmente o esposo dela, eu lamento muito o que aconteceu com a irmã, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, perguntar, além da necessidade espiritual que a irmã está me procurando como pastor, se a irmã está precisando de algo em sentido material. Porque se a irmã estiver precisando, então aí a gente vai correr aqui, vai dar um jeito. Irmão, eu nunca vi a irmã na vida. Mas você imagine, morreu um parente dela. Quando morre alguém, a gente não precisa de ajuda? Precisa. Eu não sei se essa irmã tinha condições, por exemplo, de enterrar o marido. Mas o que adianta eu dar uma palavra para ela? Vai em paz, irmã. Eu lamento muito, meus sentimentos. Eu nunca perdi marido. Eu não sei nem como é que é perder marido. Só quem perdeu, né? É que sabe, e são as mulheres que sabem disso. Então, eu não tenho como mensurar a dor dessa irmã. Mas eu também não posso ser hipócrita de simplesmente dar uma palavra para ela, Deus te abençoe, eu sinto muito. Não, me coloquei à disposição. Né? O cristão, ele corre esse risco. É um risco que o cristão corre. Então eu falei para a irmã, irmã, a irmã está precisando de algum assunto em sentido financeiro, se a irmã tiver, eu já vou dar um jeito aqui, a gente vai correr. Porque nós temos um grupo, né, de cristãos que me acompanham e que normalmente quando eu falo que a gente precisa ajudar alguém, esses mesmos irmãos se dispõem rapidamente. E graças a Deus nós temos feito isso. Haja visto o caso do nosso irmão, que era dirigente do grupo aí em Fortaleza, né? O nosso irmão Eliezer, que fizemos a mesma coisa. E faríamos e faremos por qualquer um que tenha necessidade. Então isso é ser cristão, irmão. Ser cristão não é se omitir. Não é se omitir. Não é só orar pela pessoa. Sabe? Veja que o que chegou no céu, no caso de Cornélio, foram as orações e as esmolas. Né? Ou seja, a esmola refletia que Cornélio tinha um coração bom, refletia que Cornélio tinha um coração desprendido das coisas materiais. Tá? Então, é isso que a gente precisa repensar como cristão. Eu sei que talvez tem irmãos que estão me ouvindo e vai falar, puxa vida, o ancião sempre prega esse discurso aí. Sempre que ele tem oportunidade, ele traz essa fala. Mas, irmão, o cristianismo é isso. O cristianismo é só isso. É a coisa mais simples do mundo, o cristianismo. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de todo o teu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E procurar andar com aqueles que estão próximos de você, sendo bênção na vida deles e sendo abençoado por eles. Isso é o cristianismo. Fora isso, o resto é religião, é religiosidade. Fora isso, o resto é pataquada. Tá bom? Vamos prosseguir. O anjo ficou muito contente com Cornélio. E olha só como Cornélio foi recompensado. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome a Pedro. Este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob as suas ordens. Havendo contado tudo, enviou-os a Jope. Aqui também tem um destaque que nós precisamos tomar desse texto. O texto diz que Simão Pedro estava na casa de um Simão curtidor de couro. Veja que a cabeça de Pedro
ela já estava um pouco mais avançada, muito embora ele fosse judeu. Ele já estava com a cabeça um pouquinho melhor. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque esse homem que curtia couro, ele mexia com animais mortos, o que era proibido para um judeu. De modo que, quando Pedro estava lá, significa que Pedro já estava um pouquinho mais avançado naquela visão preconceituosa dos judeus. Só que ele estava um pouquinho mais avançado, mas não estava completamente preparado. Veja, ele estava na casa de um homem, um certo Simão curtidor de couro. Estava lá em Jope. E, ao mesmo tempo, o que é que nós notamos? Agora um gentio manda chamar Pedro. E aqui a gente vai entender como foi que aconteceu na vida de Pedro. Aí depois, ele diz aqui o seguinte, que Cornélio, ele chama 2 dos seus criados e um piedoso soldado. Veja só que interessante, irmãos. Cornélio, ele não chama qualquer um da sua centúria. Cornélio chama um piedoso soldado. Provavelmente, esse piedoso soldado era alguém que conversava com Cornélio sobre coisas espirituais. Era alguém que orava junto com Cornélio e sua família. Ou seja, isso indica, irmãos, que o cristianismo sempre foi relacionamento. Isso indica que cristianismo nunca foi andar sozinho. É um outro tópico que eu sempre vou fazer questão de bater. Não é? E aí ele envia esses 3 a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e répteis e aves do céu. Disse-lhe uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então o objeto foi recolhido ao céu. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão. Veja, Simão Pedro, ele tem uma visão. Deus agora decide ensinar Pedro sobre relacionamento. Deus decide ensinar Pedro sobre acabar com o preconceito. Deus decide ensinar Pedro que as coisas estavam mudando. Eu preciso que você se lembre aqui, nesse caso, de uma fala de Jesus. Jesus, lá em Mateus 16, 19, disse a Pedro que daria a ele a chave do reino dos céus. Alguns, até brincam dizendo que quando chove é porque São Pedro, abriu as comportas dos céus. Nada disso. Essa chave que Jesus Cristo deu, Pedro agora vai usar. A chave que Jesus Cristo deu a Pedro e aos discípulos, por extensão, significa as próprias palavras de Jesus, que são as palavras que abrem as portas para a vida eterna, ou são as mesmas palavras que fecham as portas para a vida eterna, dependendo de quem as ouve. Então, Pedro agora, para usar essa chave, Deus decide fazer uma didática com Pedro. Deus vai ensinar Pedro aqui como que ele vai tratar este assunto, que é um assunto complicado, muito embora ele já está, na casa de um curtidor de couro. E agora ele decide falar com Pedro. Como que ele faz isso? Pedro, como judeu, Pedro entendia que a lei mosaica proibia
comer várias espécies de animais. Estava lá no livro de Levítico. E diz a Bíblia que desce um lençol com todos aqueles animais impuros. E mandava o Pedro matar e comer. E o Pedro relutava, né? Inclusive sabendo que estava vindo do céu aquela ordem. O Pedro relutava. E diz a Bíblia que isso aconteceu por 3 vezes. Aconteceu por 3 vezes. Olha que coisa interessante. O número 3 na Bíblia, ele representa ênfase. Quando Deus ele quer mostrar algo de muita importância para o ser humano, normalmente isso ocorre 3 vezes, tá? E foi exatamente assim também na visão de Pedro. 3 vezes aconteceu que o lençol descia e ele falava com Pedro. E Pedro disse, não, eu não vou comer isso porque eu sou judeu, né? Eu sou judeu. Pedro ainda tem aquela visão antiga de exaltação à raça, tá? E aí, conforme diz o versículo 17, Pedro estava pensando, ficou pensativo, refletindo sobre o que seria aquela visão. Nisto chegam os emissários de Cornélio. Versículo 18. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por nome Pedro, estava hospedado ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Olha só que legal isso, irmãos. Olha como a Bíblia ela é interessante. Eu disse que o número 3 representa ênfase na Bíblia. Simão Pedro viu 3 vezes o lençol subir e descer. Aí o Espírito Santo fala para Pedro que tem 3 pessoas procurando ele. Que era exatamente naquilo que Pedro estava meditando, sobre as 3 vezes que o lençol subiu e desceu. Então agora tinha 3 pessoas indicando a veracidade da informação daqueles homens. E aí o texto continua. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Veja, o Espírito Santo falou para Pedro, que não era nem para Pedro duvidar, porque quem havia enviado aqueles homens era o próprio Espírito Santo, não é? Que fez isso através da fala com Cornélio. O que mostra para nós um detalhe interessante, embora não seja isto que nós estamos trazendo. O que mostra para nós, aqui como detalhe interessante, é que o Espírito Santo não é apenas uma força, uma energia. O Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo falou com Pedro. Já pensou que interessante? Descendo Pedro para junto dos homens, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é o motivo pelo qual estais aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro e os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. Olha só. Agora aqueles 3 homens dão testemunho acerca de Cornélio, indicando que Pedro deveria ir até lá porque ele teve uma visão angelical. Aqui também, irmãos, destaca um ponto muito interessante. Alguns irmãos relutam, e eu preciso muito que você entenda isso. Preste atenção na visão. Quem foi que apareceu para Cornélio? Você já vai entender o relutam daqui a pouco. Quem foi que apareceu para Cornélio? Foi um anjo. Esse anjo não poderia ter dado testemunho para Cornélio? Cornélio não poderia ter se convertido a partir do anjo? Assim como disse Joseph Smith, né? O fundador da seita Mórmon, que recebeu o testemunho de um anjo moroni? Sim,
Cornélio poderia ter se convertido, o anjo poderia ter ido lá, ter dado testemunho, ter feito tudo. Mas não, olha como Deus, ele trabalha, irmãos. Deus, ele trabalha com pessoas. Isso vai ser muito claro sempre. Alguns irmãos relutam e dizem, eu posso aprender tudo sozinho, eu posso fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso que ninguém me ensine, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. Cornélio tinha o Antigo Testamento. O anjo foi na casa de Cornélio. Mas quem é que Deus enviou para falar com Cornélio? Foi Pedro. Perceba, cristianismo é relacionamento. Cristianismo não é algo como alguns querem crer. Não. Pedro precisava agora entender isso. E Deus usa Pedro para pregar para Cornélio, embora Deus pudesse ter usado um anjo. Quando nós pegamos, por exemplo, a história do eunuco etíope, em Atos 8, o que é que nós percebemos? O eunuco estava lendo o Antigo Testamento. Todos eles tinham o Antigo Testamento. Era a Bíblia da época. Ele estava lendo o profeta Isaías. E o eunuco ficou confuso com aquela visão. Muito bem. O que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo destaca Filipe. Inclusive, olha só que coisa interessante, irmãos. O Espírito Santo destaca Filipe para falar com aquele eunuco. Filipe vai correndo, encontra aquele eunuco, prega Jesus Cristo para ele, batiza aquele eunuco. O eunuco vai embora para a Etiópia. E aí o Espírito Santo arrebata Filipe, assim como fez com Elias, e transporta ele de novo a Jerusalém. O que mostra para nós, conforme estou colocando aqui, que Deus sempre vai trabalhar com pessoas. É por isso que é impossível você amar a Deus sem amar ao próximo. É por isso que é impossível a sua religião ser sozinha se não tiver mais ninguém. Isso não existe. Biblicamente falando, nós precisamos uns dos outros. E a maneira como nós demonstramos que amamos a Deus é por amarmos ao nosso próximo. É o que fica evidente no texto bíblico. Tá legal? Muito bem. Então Pedro é usado pelo Espírito Santo para ir pregar a palavra. E aqui tem uma coisa muito interessante. O texto diz aqui, no versículo 22, eles responderam, Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouviste as tuas palavras. Olha só, irmãos, ouviste as tuas palavras. Era Pedro, era outro ser humano que iria pregar para Cornélio, não era o anjo. Então esquece esse negócio. Olha, irmão, eu tive uma visão, sabe? Deus falou comigo. Deus vai falar com você através de mim. Deus vai falar comigo através de você. Deus vai falar com outra pessoa através de você. Entendeu? Esquece esse negócio. E tudo isso que Deus fala, normalmente está na Bíblia Sagrada. Não são através dessas visões neopentecostais que nós temos hoje. Isso tudo que você vê na internet, essas visões neopentecostais, são histórias da carochinha. Não existe nenhum precedente bíblico. Sempre que Deus agia de modo sobrenatural, ele logo envolvia outros humanos imediatamente. A intervenção de Deus era curta e cirúrgica. Ela tinha um objetivo certo. Então, todas essas besteiras que você vê aí pelas internets da vida, que eu não sei nem se você vê, acho que quem me acompanha não tem tempo para ouvir essas besteiras neopentecostais de internet da vida. Então, saiba disso, né? Quando Deus ele age, intervém, e outro ser humano, usado por Deus, vai trazer as palavras da Bíblia, a palavra de Deus. Entendeu? Então é assim que Deus te ajuda,
É assim que Deus fala. Para com esse negócio de achar que você é o centro do universo e Deus fica falando com você o tempo inteiro. Deus fala com você através da Bíblia, a palavra dele, e através de outras pessoas que estão próximas a você. Tá legal? E aí você faz aquilo que a Bíblia diz. Compara o espírito para ver se o espírito origina de Deus ou não. Vamos lá, o discurso de Pedro. No dia seguinte, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo e, ajoelhando-se aos seus pés, o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam ajuntado. Cornélio estava numa grande expectativa. Afinal de contas, veja, Cornélio tinha visto um anjo. Mas não foi o anjo que fez o sermão para Cornélio. Não foi. Quem fez o sermão para Cornélio, quem ia fazer o sermão para Cornélio era Pedro. Isso que é interessante. Pedro é quem faria o sermão. Deus usa pessoas. Cornélio fica tão impressionado com aquilo que está acontecendo que Cornélio se ajoelha diante de Pedro, e a palavra que aparece aqui na língua grega é proskineo. Essa palavra ela tem a ideia também de prestar homenagem quando o contexto se refere a homens. Quando se refere ao Senhor Jesus, é adoração. E quando se referem a homens, é prestar homenagem. Mas veja que Pedro entendeu que Cornélio se ajoelhou diante dele no intuito realmente de reverência, de adoração. Então Pedro puxa Cornélio e diz: não, eu também sou homem como você. E aí Pedro entra e encontra toda a família de Cornélio reunida ali. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de estrangeiros. Deus, porém, mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou imundo. Pelo que sendo chamado, vim sem contrariar. Pergunto, por que razão mandaste chamar? Veja que Pedro, ele entendeu, de acordo com aquela visão que ele teve, e de acordo com a fala do Espírito Santo, ele entendeu que Deus estava mudando os planos. Ali Pedro iria usar a primeira chave. Aqui tem um segredo para você entender a história. Por que Deus estava mudando os planos? É muito simples. A chave que Pedro iria usar, as palavras que Pedro iria trazer para os gentios, iriam eliminar alguns preceitos da lei mosaica, entre eles a circuncisão. Ou seja, agora, a partir daquela entrada dos gentios, conforme eu citei, a chave representa as palavras de Jesus. Cornélio aceitou. Então, vamos dizer aí que simbolicamente, Pedro abriu o reino dos céus para Cornélio. Se ele não tivesse aceitado, assim como outros não aceitaram, simbolicamente, as palavras de Jesus teriam fechado os céus para Cornélio ou para qualquer um outro, ok? Então veja só que legal isso. E aí o Pedro, ele fala, olha, vocês sabem que não é certo um judeu ficar visitando, mas Deus me mostrou que a coisa está mudando. Deus me mostrou que a coisa está mudando. Não era só uma questão de entrar gentios agora. Era uma questão também de indicar que os preceitos judaicos iriam acabar. Então é nesse sentido que o Pedro ele usa a chave do reino aqui para com Cornélio. Respondeu Cornélio: há 4 dias estava em jejum até esta hora, e orando em minha casa às 3 horas da tarde. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse:
Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele está na casa de Simão, curtidor de couro, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Essa fala de Pedro, irmãos, ela tem muita importância para Cornélio. Conforme eu disse, os romanos haviam participado na crucificação de Cristo há aproximadamente 3 ou 4 anos atrás. Imagine, Pedro estava lá. Pedro viu tudo aquilo. Pedro agora poderia chegar em Cornélio e dizer assim: olha, você sendo romano, sendo do exército romano, desculpa, mas eu não posso fazer nada por você. Porque vocês, primeiro, foram culpados da morte do Salvador. Vocês mataram o Salvador aqui em solo judaico. Você é um soldado. Você usa armas. Então não adianta, porque você não vai poder se tornar cristão. Teoricamente, né? Então você não vai poder se tornar cristão porque você usa arma, como ensinam algumas seitas. Então eu estou indo embora. Você é caso perdido. Não. Olha a reação do Pedro. Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não é parcial. Deus não tratava com o Império Romano. Não era a religião romana que Deus tratava. A organização de Deus não eram os romanos. A organização de Deus não eram os judeus. Deus não tinha organização alguma. Deus tratava com pessoas. E dos romanos, Deus tratou com Cornélio, porque Cornélio era um homem de coração bom. Note como a Bíblia é clara, e é o que eu sempre venho ensinando, que Deus não trata com grupos religiosos. Deus não trata com nações. Deus trata com pessoas de todas as nações. Em qualquer nação, o homem que faz a justiça lhe é aceitável. Outro detalhe interessante, Pedro não pediu que Cornélio deixasse o exército romano para poder ser um seguidor de Jesus. Diferente do que algumas seitas fazem. Pedro não pediu que Cornélio agora dispersasse o seu exército. Não. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês que eu sempre tenho ensinado. Salvação é um departamento que compete única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Não dá para nós ficarmos colocando Jesus dentro dos nossos moldes religiosos. Não dá para a gente ficar dizendo que Jesus não vai salvar aquele porque é soldado, Jesus não vai salvar aquele porque é isso, Jesus não vai salvar aquele porque é aquilo. Jesus salva quem ele quer. Jesus salva da maneira como ele quer. Pedro não mandou Cornélio entregar as armas e sair do exército. Não. Vamos ver o que aconteceu. Pedro diz: reconheço que Deus não é parcial, mas em cada nação o homem que o teme e faz a justiça lhe é aceitável. E aí ele continua: conhecereis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este é o Senhor de todos. Esse não é o Senhor das religiões. Esse não é o Senhor das organizações religiosas. Este não é o Senhor das denominações. Este não era o Senhor do Império Romano. Este não era o Senhor do judaísmo. Este é o Senhor de todos. É o Senhor de qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ele continua: essa palavra vós bem sabeis, foi pregada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou.
como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A esse mataram pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia, fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos aqueles que nele creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Irmãos, olha a facilidade que é você se tornar um cristão. Olha a facilidade que é você entender a palavra de Deus quando você quer. Quando você quer. E quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Pedro falou com Cornélio aqui, do versículo 37 até o 43. Essas poucas palavras foram recebidas por Cornélio e o Espírito Santo desceu sobre eles. É interessante, irmãos, quando a gente entende este assunto. Pensa bem nisso. Era uma casa de gentios, odiado pelos judeus. Era uma casa de um centurião romano, mais odiado ainda pelos judeus. Mas que o Espírito Santo desceu sobre eles, mostrando que não importa o que a sua anterior religião pense de você. O que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é quem você é perante Deus. O que importa é como você age perante Deus em relação ao seu próximo. Isso é o que importa. O Espírito Santo veio sobre todos eles. Não precisou Pedro ficar lá 3 dias com Cornélio. Não precisou Pedro ficar sendo pajem de Cornélio. Nada disso. Pedro falou as palavras certas. O Espírito Santo veio sobre a família de Cornélio. Veja só, é o que eu sempre tenho dito. Existem pessoas que às vezes ouvem um sermão como esse, já se convertem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem outros que demoram, mas não existe essa dificuldade, não existe essa religiosidade. Eu preciso agora harmonizar a minha vida. Tem seita que tem essas conversas, né? A pessoa precisa harmonizar a vida dela. Note que Cornélio tinha chamado toda a família dele e alguns amigos. Como era a vida dessas pessoas? Para Deus pouco importava. Venha como estás, e eu te transformarei. Quando você aprende a verdade da palavra de Deus, a sua vida, ela passa a ficar constantemente em construção. Não existe esse padrãozinho de cristão que muitas vezes as seitas querem colocar, as denominações querem colocar. Não. Aquele grupo de pessoas simplesmente veio porque Cornélio os convidou. E dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os judeus seguidores de Jesus, que vinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Era necessário que Deus fizesse isso. Por quê? Veja que eles se maravilharam porque viram que o mesmo que Deus fazia na vida dos judeus, também fazia na vida dos gentios, mostrando que Deus não era parcial. 46. Pois os ouviam falar em línguas
e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o dom do Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhes pediram que ficasse com eles por alguns dias. Olha só que palavra maravilhosa, irmãos. Aqueles gentios ainda não entendiam nada. Eles desenvolveram fé, crença em Jesus Cristo. Aceitaram a palavra de Deus e Pedro depois fica com eles mais algum tempo ensinando-lhes. Mas um detalhe que normalmente é um contraponto ao que a religião ensina. Esse pessoal aqui recebeu o Espírito Santo mesmo antes de terem sido batizados, o que mostra que o Espírito Santo não tem padrãozinho. Ah, mas eu não batizei ainda. Mas quem disse que você já não está sendo regenerado pelo Espírito Santo? Não é? Então, o ponto principal eles tinham. Agora, Pedro utiliza o simbolismo cristão para aquelas pessoas poderem demonstrar sua fé. Então, perceba, irmãos, que é muito interessante quando nós acompanhamos o texto e o contexto bíblico. É muito importante que você que está me acompanhando aí hoje tenha este entendimento em relação a como Deus trata com as pessoas. Deus trata com as pessoas de modo imparcial. E outra coisa, a sua adoração, ela é pessoal e intransferível. Entendeu? Ela é pessoal e intransferível. Você não vai salvar a sua mulher, a mulher não vai salvar o marido, nada disso. O máximo que você pode fazer é ser uma influência para os membros da sua família. Agora, cada um vai aceitar ou não a Jesus Cristo, desde que ele ou ela queiram. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Grupos religiosos não detêm o poder da salvação. Organizações religiosas não detêm o poder da salvação. Jesus trata com pessoas. Deus trata com pessoas. Que tipo de pessoas que Deus gosta de tratar? Deus gosta de tratar com pessoas que são boas de coração. Deus gosta de tratar com pessoas que se colocam no lugar do próximo. Deus gosta de tratar com pessoas que gostam de falar com Ele através da oração. Deus gosta de tratar com pessoas que se compadecem dos outros. Jesus deixou isso muito claro na ilustração do samaritano, lembram-se? Pois é, Jesus disse ali muito claramente, não é? Quem realmente foi o próximo dele? Aquele que agiu misericordiosamente. Então, meus irmãos, agir misericordiosamente com outras pessoas indica que você é um cristão. Assim como Cornélio foi aceito dentro da congregação cristã, sem o menor empecilho, sendo soldado romano, ainda com alguns costumes romanos, o Espírito Santo veio sobre ele, e assim também o Espírito Santo virá sobre você, se você aceitar essas palavras que eu estou lhe pregando hoje, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço